Bom dia a todos. Bom dia, Douglas. Bom dia, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um momento importante, né? Para nós aqui no Brasil, no mundo inteiro, essa crise que a gente está passando, essa pandemia, apesar do distanciamento que a gente está, é gratificante poder ter a tecnologia a nosso favor e poder realizar um encontro como esse, onde eu vou trazer pessoas aqui como vocês, o Douglas e o Carlos, que são pessoas assim de uma integridade e de um trabalho fenomenal dentro do futebol, né? Pessoas que eu tenho uma grande estima, né? E tenho um grande respeito pelo trabalho que eles realizam. Então, Douglas, quero deixar você à vontade, fazer sua apresentação agora, tá bom? E seja bem-vindo. Um grande abraço aí, que espero que tudo esteja bem aí no Japão. Obrigado, André. Bom dia a todos aí no Brasil. Obrigado, André, aí pelas palavras, pelo convite. A recíproca é verdadeira. Bom dia, professor Carlos Magno, professor André. Mandar aí também um bom dia aí para os nossos familiares, amigos que estão ou vendo ou ver posteriormente, né? E aproveitar, né, o Guerreiro, eu estava me esquecendo, André. Professor André, parabéns. Mais um. Obrigado. Eu tinha anotado aqui, ó, ainda bem. Ainda bem que você tem um roteiro aí. Estava lembrando, né, que era seu aniversário. Deus abençoe com bastante saúde. Tá? Amém. Obrigado, Douglas. Estamos precisando de saúde mesmo. Obrigado. Você tenha mais iniciativas como essa. Parabéns pelo aniversário e pela iniciativa. Orações. Tá bom? Opa, tá certo. Magno, eu mais que agradeço uma vez, um prazer ter você aí. Bom, para muitos aí que estão assistindo, conhecem a gente, né, sabem o histórico da gente, também muitos também não sabem, né? A gente está praticamente a vida inteira dentro do futebol, né? Sou ex-atleta profissional, depois parei de jogar e fui fazer educação física, fui graduação, fiz pós-graduação, né? Graças a Deus a gente conseguiu. Trabalhamos em vários clubes aí no Brasil, iniciei como preparador físico, clubes aí como Matonense, Rio Branco de Americana, Jabuticabal Extinto, aí na região Catanduvense, Mirassol, Rio Preto, né? Vários clubes a gente trabalhou aí no interior de São Paulo, André. E hoje, graças a Deus, né? Graças à providência de Deus e o momento de Deus também, que eu creio que não poderia ter sido antes, eu recebi esse convite para vir trabalhar aqui no Japão, JFC Miyazaki, é um estado que chama Miyazaki e leva o nome do time. Nós estamos aqui vai fazer 2 meses, né, iniciando um trabalho, recebemos um convite. Estamos aqui tentando desenvolver um trabalho. Temos um contrato aqui até janeiro do ano que vem. E estamos com uma perspectiva grande, né? Depois a gente vai comentar no espaço devido o futebol, como acontece aqui, como está aí. Eu tenho uma larga experiência do futebol brasileiro, base, fui treinador de equipes profissionais também, né? Então, dá para fazer um parâmetro comparativo, né, entre o futebol que a gente está acostumado aí no Brasil e o futebol que a gente está vivenciando hoje aqui no Japão. E estamos abertos aí a perguntas e o debate de uma forma contextual geral aí, ok? Ok. Magno, por favor, sua apresentação. Bom dia a todos, bom dia, André, bom dia, Douglas. Obrigado aí pelo convite, né? Parabéns pela iniciativa aí, André. E quanto mais iniciativas como essa, melhor, né? Para o nosso futebol. Ainda mais nesse tempo aí de crise. Bom, me chamo Carlos Magno, né? Tenho 32 anos, trabalhando aí com futebol há praticamente aí 10 anos já. Basicamente com categorias menores, né? Categoria de base, tive pouca experiência no futebol profissional. Sou do Mato Grosso do Sul, estou em São Paulo há 4 anos, minha primeira experiência aqui no Novo Horizontino. Atualmente sou treinador da categoria Sub-15 e espero poder contribuir com todo mundo. Opa.
Bom, a pergunta principal que eu faço para vocês agora é o seguinte: nós vivemos assim uma mudança dentro do futebol, onde a gente vê o espaço da condição física, né, sendo muito levada em conta hoje em dia. A gente vê que a distância percorrida pelo atleta, né, ela está assim em patamares absurdos, né? A condição física realmente ela manda, né, em alguns aspectos quando você vai montar uma equipe. E isso é uma tecla que eu bato há algum tempo, né? E eu queria saber de vocês, na formação, na categoria de base, né? Qual é o mais importante? Qual é o critério que você leva em consideração? Né? A condição física, o porte físico do atleta ou a qualidade técnica, né? E entende-se por qualidade técnica aí habilidade, né? Condição de fundamento do jogador e também leitura e tomada de decisão, que eu acho que é importantíssimo, na minha opinião. Mas para vocês, o que realmente conta, né, na formação de uma equipe dentro do trabalho de vocês? Douglas, por favor. André, é sempre assim muito delicado quando você vai falar de formação, né? Cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia, cada profissional tem uma metodologia dentro do que é coerente, de uma forma razoável de se aplicar. Você, por exemplo, na minha opinião, eu vou falar por mim. Como treinador de base, o tempo que trabalhei, e hoje estou aqui, esqueci de até citar aí, eu estou na categoria sub-18, né? Não deixa de ser o último degrau da base, vamos dizer, que aí no Brasil sub-18 já não é mais considerado base, já é profissional. Base no Brasil até sub-17. Mas aqui a gente pode incluir isso aí dessa forma, nessa colocação. Último degrau, né, do atleta, que atrasou um pouquinho, talvez, a maturação, né, tática, técnica, psicológica e física para ir para o profissional. Eu, assim, na minha opinião, eu acho muito importante na base, por exemplo, na categoria sub-15, já trabalhei no 15, se iniciar o trabalho de força. Eu acho muito interessante. Tem resultados, não atrapalha estirão, o crescimento, não atrapalha. Pelo contrário, você já entra, né, com um lastro de força no crescimento fisiológico do atleta. Você já instala o lastro fisiológico de força desse atleta. Porque, né, a força em si mesmo, com levantamento de peso, trabalhar com agachamento e carga, né? Barra, anilha, essas coisas, esse tipo de trabalho mesmo, força específica. Porque até nessa categoria, eu creio, eu nunca trabalhei abaixo, o Magno não sei se acompanha, depois pode dar alguma esclarecida melhor, mas André, eu vejo assim, abaixo disso você trabalha a força específica de jogo, né? São os quadradinhos que você bota ali trabalha muita força nesse tipo de trabalho que você faz, o reduzido. Mas a força dinâmica, força específica de jogo, mas a força física pura, se você não tiver a sobrecarga, se não tiver a barra, a anilha, o peso para colocar, você não instala e não desenvolve. Aí depois, quando você for entrar em jogador, por exemplo, que está no profissional, digo isso nas equipes intermediárias, por exemplo, às vezes o jogador passou a base em vários clubes menores e ele nunca teve esse contato. Quando ele vai para um clube maior que aplica isso no sub-20, no 17, no profissional, ele sente. Aí o que ocorre? A lesão. Aí tem sempre as pessoas que são desinformadas, né? Não estamos querendo aqui dar nome nem criticar ninguém. Fala assim, pô, lá, tá vendo? Fica trabalhando força com jogador de base e machuca, estoura o jogador. Não é porque ele teve um atraso no desenvolvimento no trabalho de força.
Porque se ele começa no 14, que é o sub-15, que é o primeiro ano de 15, lógico, tudo medindo carga, intensidade, né, André? Todas essas coisas têm que ser levadas em consideração, tem que ser um trabalho de responsabilidade, né? Que a maioria dos clubes aí que trabalha faz. Então, o jogador já fica com esse lastro. Ele pode ficar até 1 ano ou 2 anos sem trabalhar em outros clubes que ele passar. Mas quando ele volta para um clube que usa, que aplica, ele tem o lastro, ele vai ter a resposta. O feedback vai ser positivo, né? Não vai instalar a lesão. Se instalar a lesão, não é lesão grave, é lesão que recupera rápido. Entendeu? Então, na minha opinião, o trabalho de força do sub-15 em diante é muito interessante. Eu apliquei e todo clube que eu trabalhar, se eu trabalhar, eu vou iniciar. Inicio o trabalho, porque eu te falo, eu respondo por mim, inclusive nós nos enfrentamos, né, professor Magno? No primeiro jogo que nós fizemos, o Magno deu um vareio na gente e não viu nem a cor da bola, né? Mas no segundo jogo ele já encontrou uma resistência diferente, porque nós tivemos tempo de trabalhar, porque no primeiro jogo a gente ainda estava na primeira fase, o nosso trabalho diferente do trabalho do professor Magno no Novo Horizontino, que começou antes, nós começamos meio em cima do calendário, né, André? Professor André, aí e nós não tivemos um tempo hábil de trabalhar esse fator, que nessas categorias predomina. Infelizmente, não adianta a gente, na minha opinião, tampar o sol com a peneira. E na captação de atletas também, você falou o que priorizava, técnico, né? Você prioriza tudo, depende da sua necessidade, né? Mas no sub-15 especificamente falando, eu dava mais prioridade para os atletas de estatura maiores e mais forte. Não que eu não ia pegar o jogador, que nem o pessoal costuma usar esse termo aí no interior, franzininho. Não que eu não ia pegar, eu tinha jogador franzininho. Inclusive, o melhor jogador no último jogo contra o Novo Horizontino era o mais pequeno do time, né, professor Mário? Se o senhor lembrar, ele fez os 2 gols, né, um mais bonito que o outro. E é o menor jogador que a gente tinha no time, tinha 1,50 m, não tinha força física nenhuma. Então, eu dou prioridade para o trabalho, para o atleta de estrutura física mais forte, mas olhando sempre no franzininho, né? Que nem o pessoal usa o termo aí no interior, né, professor André? Que também resolve. Também trabalha a força. E você melhora o potencial. Se o garoto tem potencial técnico, você coloca força, você vai sempre estar melhorando o potencial dele. Entendeu? E a gente leva em consideração a parte técnica. Mas, no meu caso, eu levei no último time aí que a gente montou aí, que é o 2019, o sub-15 do Catanduva, eu peguei jogador grande. O meu atacante lá, o João Mariano, ele quando chegou não sabia nem chutar direito. A gente teve que fazer esse trabalho de lapidação, mas ele tinha uma força que não precisava trabalhar, a força que ele tinha. Ele tem, né? Ele tem a força que ele tem, não precisava trabalhar. Então, com a força que ele tinha, a gente conseguiu melhorar mais ainda a força e melhorou a parte técnica, melhorou a parte de posicionamento dele, né? Que ele também usa muito aí peladeiro, né? Não tinha aquela posição fixa, corria o campo inteiro se deixasse. Atacante, se você bobeasse, ele vinha tomar a bola aqui do goleiro. Então, até isso você teve que corrigir. Então, quando você trabalha nessa categoria, professor André, professor Magno, me corrija, vocês pegam esses jogadores que não têm histórico nenhum de minutagem, não disputou campeonato, né? Não a maioria, mas alguns, principalmente levando em consideração que aí no interior, no clube, falando mais especificamente do clube que eu trabalhei, tem uma escala, né? Tem uma escala, querendo ou não, tem uma escala. Eles buscam primeiro os clubes aí da região, Novo Horizontino, Mirassol, Ferroviária, né? Aí depois essas outras equipes da região vão entrando para baixo dessa escala, né? Então, às vezes a gente pega um jogador que tem força, que é natural dele, mas a qualidade técnica é meio comprometedora. Você tem que trabalhar muito e às vezes o tempo não ajuda muito, né? Mas, assim, respondendo,
eu priorizo na categoria sub-15 e sub-17, eu priorizo jogadores de estatura e que tenha força, que seja genético, né? Que já tenha na genética a força instalada. Se eu não respondi, depois, professor André, professor Magno, fica à vontade para a gente dar mais alguma pincelada. Bom, Douglas, vou passar para o Magno agora. Magno, é o mesmo questionamento, né? Na base, qual é o seu critério, né? Aquilo que você prioriza? Se é a condição física, o porte físico do atleta ou a qualidade técnica dele. Tá bom? Fica à vontade aí, pode explanar. André, antes disso, acho importante a gente falar que dentro dessa questão a gente pode ter dois caminhos, né? O caminho do resultado, da vitória propriamente dita, né? E o caminho da formação do jogador, né? Acho que escolher por um caminho vai te levar a responder essa pergunta de formas diferentes. Pensando pelo caminho do resultado, com certeza priorizar a parte física vai te levar mais longe nas competições, né? Até porque por exemplo, na porta de entrada da maioria dos clubes, que é o sub-15, os garotos estão com o processo maturacional em desenvolvimento, né? Então é muita diferença física quando você escolhe os mais fortes. E isso te leva, com certeza, obviamente, a mais vitórias. É inegável, né? Agora, se você pensar por um caminho de formação, né, eu já penso diferente. Porque você vai priorizar o jogador técnico, o jogador inteligente, né? E quando eu falo priorizar, é priorizar mesmo, né? Isso não quer dizer que força, que velocidade, que a estatura não é importante. Eu só estou elencando coisas que eu penso que são mais importantes que essa, né? Mas o aspecto físico também é importante, né? Agora, falando sobre minha opinião, eu vou sempre, independente de estatura, de força, de velocidade, de distância percorrida, eu vou priorizar sempre o jogador que joga futebol, né? Ele pode ser um jogador rápido, forte, que joga futebol. Ele pode ser um baixinho, pequenininho, magrinho, que joga bem futebol, né? Eu acho que, em aspecto físico, o futebol tem espaço para todo mundo, né? Acho que nós deixamos, não sei quando se perdeu isso, olhar o jogador pelo que ele joga, né? E não pelo que ele corre, pelo que ele salta, né? Acho que se a gente for mais a fundo, a gente vai entrar em muitas questões aqui. Por exemplo, pressão sobre o treinador de base, né? Por que ele escolhe os fortes? Por que ele escolhe o rápido? Porque ele quer ganhar, porque ele tem pressão para ganhar, né? Porque ele tem família para sustentar, ele não pode perder o emprego, né? Mas isso tudo é ruim porque, no final das contas, o prejudicado é sempre o jogador, né? E eu acho que quando a gente perde o foco nisso, a gente começa a se perder no nosso processo também de formação. Mas respondendo a pergunta, a minha prioridade vai ser sempre o jogador que joga bem futebol, independente se ele é forte, se ele é rápido, ou se ele é magrinho, se ele é baixinho. Ok. Então, aí, outra pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Estou tentando ligar a iluminação aqui, que a bateria acabou. A pergunta que eu faço é o seguinte. Vocês explicaram bem. A condição física ela é priorizada quando você está em busca de resultado, né? Você precisa de resultado, ou no caso do Douglas, por exemplo, ele já está um passo antes do profissional, né? E aí os clubes, né? A visão deles é a busca pelo resultado ou pela formação do atleta? Na opinião de vocês, o que é mais importante, né? Eu entendo que o resultado ele garante a estabilidade no trabalho, ele garante a sua carreira dentro do futebol, porque ninguém vai ficar procurando, né, na mentalidade dos dirigentes, eles pensam assim, eu vou atrás de quem ganha, né, vou atrás de quem me dá título, de quem é campeão. Mas o resultado do trabalho não é só o título, né?
Quando você está trabalhando na formação na categoria de base, o resultado do trabalho também é a revelação de jogador. Então, o clube, na opinião de vocês, primeiro, como que ele funciona, qual a filosofia do clube? E segundo, como deveria ser? Né? Douglas, qual que é a filosofia aí no Japão? O que o clube procura? E, na sua opinião, o que deveria ser? André, aqui eu vou falar especificamente daqui, tá? Por exemplo, quando a gente chegou aqui, nós tivemos uma reunião aqui com o presidente do clube aqui, junto com o intérprete, porque a gente não falava muito bem o japonês, e não fala ainda, né? Fala algumas coisinhas. Então, ele veio assim com uma indagação se eu ia preparar, por exemplo, os jogadores, ele até usou esse termo, que, né, aplicava o tic-tac, né? Aí ele deu comparação ao Barcelona, né? Falou até do Flamengo na final do Mundial, gostou, né, do jogo do Flamengo. Então, ele perguntou se a gente ia conseguir implantar isso, porque no Brasil tinha muito isso, tinha muito posse de bola, né? No Brasil a gente trabalha isso, de fato a gente tem a técnica do jogador brasileiro, não muda esse conceito. A técnica do jogador brasileiro, na minha opinião, tá? Não estou aqui formando a opinião de ninguém, estou respondendo por mim. Eu acho que o jogador brasileiro, tecnicamente, é o melhor do mundo. Mas isso aí eu não adianta. Eu falo e a minha opinião, entendeu, André? Respeito a opinião de qualquer um, mas a minha opinião é. Então, isso daí é uma coisa que a gente já praticamente já tem trabalhado, né? A gente já, como treinador de base aí no Brasil, quando você pega um clube, por exemplo, de uma expressão maior, que você tem 1.000 atletas por dia aí, estou exagerando, né? Mas nesse contexto, 1.000 atletas por dia para escolher a qualidade, você vai escolher os jogadores que batem bem na bola, domina bem, que cabeceia bem. Você tem essa opção de escolher, né? Jogadores. Lógico que vai no meio, vai entrar algum que tem um pouquinho mais de força, mas que a técnica também acompanha, tá? Então, a preocupação aqui no Japão é essa. A qualidade técnica do jogador, é você tentar melhorar a qualidade técnica do jogador japonês. E olha, vocês futuramente vão ficar surpresos, André. Nós estamos aqui numa 5ª divisão do país, né? E tem jogadores muito técnicos aqui, cara. Tem jogadores técnicos e está melhorando, e está evoluindo. Eles estão se aprimorando no trabalho, os treinadores japoneses. Para você fazer uma ideia, Fujimoto, me falha a memória, se vocês lembrarem aí, me corrija, por favor, que foi treinador do Japão, na Copa do Japão, da seleção do Japão, é Fujimoto, né? Se não me engano, o treinador. Ele está trabalhando aqui, não lembro, treinador da seleção, ele foi, do Japão. Ele está trabalhando numa equipe da 3ª divisão, aqui no Japão. Então, os treinadores japoneses, o treinador que está aqui, trabalhando aqui do profissional no Miyazaki, aqui no JFC, foi no Brasil quando atleta, fez um estágio como atleta no Brasil, ficou bastante tempo no Brasil e depois voltou para cá, continuou a carreira de atleta e hoje está como treinador. Tem uma metodologia de trabalho que eu admiro. Eu acompanho, né? Eu auxilio no profissional aqui, esqueci de falar, e sou treinador da categoria sub-18. Vou para os jogos do profissionais que nós começamos a disputar o campeonato, ele me determina algumas situações aqui para mim, entendeu? Antes dos jogos, ele determina, ele pede para mim no aquecimento olhar o jogador que cabeceia bem, o jogador que tem mais estatura, o jogador que é canhoto, o jogador que bate melhor na bola, ele pede para mim olhar tudo isso no aquecimento, André. Preocupação. Então, é uma coisa que, por exemplo, nós aí até meio que despreza isso. No jogo, se você vê o jogador ali 5, 10 minutos, você vê se é muito habilidoso, se conduz muito, você diminui o espaço dele. Na bola aérea, a gente já treina no dia a dia, bola para dentro, bola abrindo, bola fechando, a gente já treina.
Então, a gente não se preocupa muito com isso. Lógico que se você vai jogar um jogo e tem um jogador lá que necessita uma atenção melhor, né? A gente dá. E na maioria das vezes, né, deixa até solto, que daí o cara vai e acaba desequilibrando. E sabendo que o cara é o melhor do time, ainda você relaxa no jogo. Entendeu? Então, aqui eles têm todo esse tipo de preocupação. E eles querem melhorar a técnica cada vez mais. Então, eles na reunião, eles me falaram, eles me cobraram isso, que quer que tenha contato com bola, que quer isso. Daí já é metodologia de trabalho nossa. Graças a Deus foi o que trouxe a gente para cá. A gente veio indicado, e a pessoa que indicou já conhecia o trabalho da gente, né? Então, André, eles não têm muita força, jogador japonês, não tem muita força, precisa trabalhar bastante força. Você vê, eu cheguei aqui, eu sugeri trabalho de força para eles aqui, que eles não estavam fazendo, estavam disputando já um campeonato, não estavam fazendo um trabalho de força, a não ser o trabalho de força aqui, específica de jogo, que eu falei. Aí a gente entrou com agachamento, entrou com carga, com peso, com os atletas aqui, quinta divisão. Aí fazendo uma anamnésia, né, questionando alguns atletas, o profissional, eles falaram que em outros clubes, que tem jogador que está aqui que disputou J-League, né? A Liga 1 aqui, a J1 que eles falam. Que aqui eles classificam assim, J1, J2, J3, né? E sucessivamente. Então, tem jogador aqui que, por exemplo, nós temos um atacante aqui, o Takuya, que é do profissional, que jogou na Alemanha. Jogou primeira divisão na Alemanha. O cara é diferente. No jogo que nós ganhamos de 8 aqui no campeonato, ele fez 3 gols, saiu porque torceu o tornozelo, senão ele fazia uma meia dúzia. No início, 10 minutos do segundo tempo, ele saiu. Tava 4, ele já tinha feito 3. Muita qualidade técnica, inteligência. Os jogadores japoneses estão evoluindo nesse quesito aí de inteligência, raciocínio inteligente, rápido. Deu 2 tapas na bola, André. Tan-tan, que eles chamam aqui. Tan-tan, tan-tan, tan. Não segura a bola, não carrega, não conduz bola, porque eles sabem que fisicamente, eles não têm a força de um jogador brasileiro, um jogador alemão, inglês. Eles não vão confrontar, não existe muito enfrentamento aqui. Então, eles se posicionam bem e trabalham a bola rápido. E é isso que a gente está vendo aqui, e é uma metodologia que eu sou a favor, metodologia de trabalho, né, que trabalha bastante a técnica sem ter muito tempo com a bola no pé, entendeu? A tendência aqui do futebol japonês, é o que eles priorizam aqui. Posicionamento tático, bastante posicionamento tático, e velocidade na bola. Os jogos que eu vi aqui, André, professor Magno, de uma intensidade, cara, parece que é coletivo de jogador querendo disputar posição aí no Brasil, que a gente acompanhava nos profissionais. É uma correria do início ao fim, cara. Nem quando faz, por exemplo, a gente fez 5, não parava. Entendeu? Era agudo, era vertical o jogo e não parava. Era agressivo, o tempo todo buscando o gol. Entendeu? Então, eles estão evoluindo bastante. E até então, eles não traziam, né, treinadores para a base. Traziam treinadores nomeados para trabalhar as equipes profissional. E, geralmente, o treinador brasileiro que chega aqui no Japão, ele não vai ficar olhando lá na base. Ele vai querer trabalhar o grupo que ele tem ali no profissional e aproveita, traz alguns brasileiros, né? É fato, não adianta a gente ficar escondendo. Ele não vai ficar trazendo, puxando jogador de base. Ele vai trabalhar os jogadores que ele tem no profissional, porque ele quer ganhar, ele quer também conseguir o resultado, que nem o professor Mag foi muito feliz em falar, que ele tem que proteger o trabalho dele. Sai lá do Brasil para vir para o Japão para perder, os caras não vão ter muita paciência, não é verdade? Aí no Brasil não tem, né? Imagina aqui, que os valores são meio diferentes. E assim, só para finalizar, nós temos um atleta aqui no Sub-18, o Haru, de 18 anos ele fez agora, no mês passado, indo de uma velocidade, não tem muita força, mas tem a inteligência, né? Tem o raciocínio rápido e a velocidade, e é técnico. Ele fez uns gols aqui nos treinos que teve aqui coletivo, que, cara, eu vou te falar, esse menino vai dar o que falar aí, vocês ainda vão ouvir falar desse Haru aí, esse menino que está aqui com a gente. Esse campeonato aqui que termina, que ele jogue aí umas 2, 3 partidas, já vai chamar a atenção de olhos aí de equipes grandes daqui, da J1, J2 aí. Entendeu, André? Professor André, professor Magno, não sei se eu não respondi depois, né?
Não, está perfeito. Aberto, mas eles priorizam bastante parte técnica, até mais do que a parte tática. Trabalham bastante a parte tática, mas a parte técnica é o objetivo maior aqui no Japão. É produzir atletas, e veja bem, não adianta produzir no Japão para vender, né? É complicado, mas é para inserir no profissional, na equipe profissional, entendeu? O Aí a foco partir deles, daí, o foco deles é servir o profissional, né? servir o profissional, Formar jogador para exatamente. ser profissional. Isso, porque se o atleta da base, o Japão não vai inserir atleta em lugar nenhum no mundo, né? Não adianta a gente Uma pergunta, isso. Douglas. O atleta é formado para servir a equipe no clube, né? Na equipe profissional, ou para ir para outro clube? A princípio, André, para valorizar o garoto, eles querem que esse garoto participe do profissional, joga no profissional passa um estágio no profissional, na equipe do clube que formou ele. Eles querem colocar esse garoto, eles querem que seja evidenciado na equipe do profissional. Aí, a partir daí, mais valorizado, lógico, né? Se houver negociação, aí eu não acompanhei. E outra coisa, a filosofia que é feita na categoria de base acompanha o método de jogo do profissional também, não? Ou cada um vai André, por si? Não, aqui. Então, é muito boa pergunta, muito boa mesmo. Na reunião, eu perguntei para o presidente se eu necessariamente precisava trabalhar uma plataforma tática semelhante à do profissional. Ele me disse na hora, não, você trabalha a sua formação tática, ele respondeu através do interno. Você forma do jeito que você acha que tem que ser. O profissional, o Taro-san, o treinador, forma da maneira dele e você forma a sua. Achei interessante. Sei lá, tem dois caminhos para você ver isso. De uma forma negativa e de outra forma positiva. Por quê? Na base, vamos supor, vamos dar um exemplo, André. Professor André, professor Magno. Você trabalha na base, vamos supor, um 4-4-2. Né? Vamos dizer assim. Aí você vai para o profissional, você trabalha, vamos exagerar, né? Mas ainda, infelizmente, tem algumas situações. 3-5-2, 3-4-1-3, esse tipo de formação aí. Aí o atleta fez na base o 4-4-2. Aí ele foi promovido, foi para o profissional. Ele vai ter a oportunidade de trabalhar outra formação tática. Ele vai amadurecer, ele vai evoluir taticamente como atleta. Tá? Ele trabalhava numa formação na base, subiu para o profissional, vai trabalhar numa outra formação. Porque hoje o jogador que ele não consegue mudar de função dentro do estágio de jogo, dentro do momento de jogo, ele não vai contribuir. Porque numa situação ofensiva você está num 4-3-3, num 4-1 de novo. Aí, de repente, você está numa situação defensiva que você está com uma linha de 5 defensores, com dois na frente dos 5 defensores, e mais os outros 3 vindo, diminuindo a velocidade da bola. Não é? Então, tem essa variação de postura tática, de formação tática, de mudança tática durante o decorrer do jogo. Você tem uma plataforma tática inicial, você trabalha aquela formação tática inicial, mas no decorrer da partida você tem as variações. Então, vai contribuir, o atleta trabalha numa situação na base, uma plataforma tática na base, e no profissional trabalha uma diferente. Eu não acho necessário, não sei, é minha opinião, veja bem, pode ter gente que vai falar, não, mas eu não acho necessário que o atleta na base ele tenha que trabalhar a plataforma tática que está sendo trabalhada no profissional. Por essa visão que eu acabei de explicar. Porque ele vai ter uma formação a mais, ele vai ser versátil. De repente ele muda de time, não é? É mais fácil se adaptar, a adaptação é mais rápida. Fica, né, o histórico de execução, de trabalhos que ele teve anteriormente. Ele amplia o acervo dele, né?
Entendeu, André? Professor André, ele armazena esse tipo de informação. Ele só vai ele só vai rememorizar, só rebobinar e vai falar, pô, já fiz isso. Aí ele vai facilitar o trabalho da equipe, do treinador, não é? Não vai precisar ficar insistindo na formação, tá? No posicionamento. Às vezes você perde tempo entre aspas, né? Você tem que trabalhar posicionamento tático, você tem que trabalhar ofensivo, defensivo, transitório, você tem que trabalhar. Você não pode deixar de trabalhar. Né? Mesmo porque quando você volta, né, de pré-temporada, se você não dá umas pinceladas, você no jogo sente e aí pode acarretar em derrota por causa do mau posicionamento da equipe durante o jogo, né? Eu espero que eu tenha respondido e se tiver alguma coisa mais aí, a gente complementa. Magno, eu estendo para você também a mesma pergunta, né? A filosofia do clube, né? Qual que é, se é mais importante para ele formar o jogador ou ganhar a competição, e como você pensa também, né? Como que você acredita. Eu já sei, mas os amigos que vão assistir vão estar acompanhando, e fica à vontade agora, é a sua vez aí. Ô, André, aqui no Novo Horizontino a gente preza muito pela formação, né, do jogador, em todos os aspectos, né, físico, tático, técnico, principalmente de conduta como cidadão, né? Acho que essa é a base de tudo, né? Depois vem as coisas relacionadas mesmo ao jogo dentro de campo. E aqui a gente tem a categoria 15, 17, 20 hoje jogando todas da mesma forma, né? O mesmo modelo de jogo? Mesmo modelo de jogo, mas diferente. Os treinadores são livres para escolher a plataforma tática, que nem o Douglas acabou de falar ali. Nós jogamos assim, nosso modelo de jogo é tentar ter a posse de bola o maior tempo possível, né? E aproveitar os espaços, não é aquela posse pela posse, a hora que der para ir para frente tem que aproveitar esse momento e defender com muita agressividade, sempre pressionando alto lá em cima, porque a gente acredita que quanto mais longe do nosso gol a gente defende, mais fácil fica para os zagueiros, até para o goleiro, né? Ou seja, essa bola geralmente pode chegar espirrada lá atrás. Então, nosso modelo de jogo basicamente é isso, mas as plataformas aqui a gente é livre para escolher também. Com relação ao profissional, não é o mesmo método de jogo, né? Até porque aqui hoje a prioridade da base é negociação de jogadores. Então, os nossos jogadores aqui, os melhores jogadores saem no sub-17, né? E alguns no 20. Então, eles não chegam nessa categoria sub-20, com 20 anos, para subir profissional, né? Então, também eu não vejo por que o profissional tem um modelo de jogo parecido com o da base. Isso é um objetivo momentâneo, né? Porque o clube ele busca calendário para o ano todo, e subir para a Série C futuramente pode fazer com que esse nosso objetivo que mude e a gente consiga aproveitar melhor os jogadores durante o ano na categoria profissional. Daí já seria importante a gente unificar, né, os modelos de jogo. Mas antes disso a gente precisa conseguir subir, né? Acho que isso está bem próximo, a gente cada ano vem se estruturando mais para isso e acho que o mais cedo possível a gente consegue esse objetivo aí. Em relação à minha opinião, eu acredito que eu trabalho aqui da forma que eu gostaria, né? Priorizando mesmo a formação do jogador. Pensando no jogador, né? Eu acho que a base, o principal pensamento dela não tem que ser no treinador, não tem que ser no clube também, mas pensando no jogador, né? Porque se não fosse o jogador também o clube não existiria, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente consegue entrar num caminho de sucesso, porque na base às vezes a gente conversa aqui no clube, né? E aí já saiu até algumas reflexões disso aí nas redes sociais. A gente está preocupado em formar time, formar equipe ou formar jogador, né? São duas coisas diferentes, né? Então, quando que a gente vai formar jogador, é 1, é 2, é 3, é 5. Dificilmente os 11 do meu sub-15 vai virar jogador, é muito difícil, né? Então, preocupação individual tem que ser muito grande, e quando eu falo individual, em todos os aspectos, né? Desde o perfil como cidadão, até a tática, até a técnica,
preparo físico, tudo isso. Perfeito, Magno. E assim, né? O futebol no Brasil, a gente vê que é resultado, né? Mesmo a categoria de base, até o profissional, o cara perde 3 jogos, o cara já começa a ter o trabalho dele colocado em dúvida. E o Magno tem uma história aí já de 4 anos no Novo Horizontino. O Douglas, pelos clubes que passa, sempre consegue alcançar resultados, né? Não é à toa que está galgando aí cada vez desafios maiores. E assim, o que eu gostaria de saber de vocês, né? A categoria de base, ela serve como trampolim ou a categoria de base ela é uma convicção do seu trabalho, né? Eu já trabalhei com adultos, né, com profissionais, com categoria principal, e já trabalhei com a base. Eu tenho um carinho todo especial pela categoria de base, mas me sinto muito à vontade quando eu pego a equipe profissional ou principal também. Agora, eu vejo que quando a gente vai numa categoria de cima, a gente pega muito jogador com vício, né? Como que é isso? Você trabalhar, por exemplo, Magno, você recebeu o jogador que vem de um sub-13, né? E Douglas, você que pega o jogador que vem do sub-15, do sub-17, e às vezes vem com vício, né? E você precisando de resultado, né? Como que é isso? O jogador é bom, o clube trouxe o jogador para você, mas o vício dele atrapalha o teu modelo de jogo ou vai depender de um tempo maior para você melhorar esse jogador ou adaptar ele ao seu esquema. Como que funciona para vocês? Pode falar, Douglas. André, professor André, esse negócio de jogador com vício é complicado, né? Porque às vezes você, que nem às vezes eu trabalhei em equipe profissional, que você ia corrigir movimento do jogador profissional, ele te olhava de cara feia, pô, me corrigir profissional, mas existe jogador, atleta profissional com erros técnicos grosseiros, erros primários, né? Erro de base, entendeu? E às vezes não aceita ser corrigido, você vai arrumar confusão com ele. Alguns, né? A maioria aceita bem. Eu trabalhando em equipe profissional, eu ajustei batida de jogador na bola, entendeu? Posicionamento corporal, bater na bola, posicionamento corporal para estar recebendo bola. Começa a prestar atenção nesses detalhes no jogo, faz a leitura do jogo. A hora que o atleta vai receber a bola, jogador profissional, ele está torto para a bola, cara. Ele está num ângulo que não vai facilitar a sequência. Ele vai retardar a sequência e vai dar a oportunidade do adversário diminuir, aproximar ou até roubar a bola. Porque a posição corporal está errada para a bola, para atacar a bola, para receber a bola, né? Entendeu? Então, você pega muitos com esse tipo de vício, cara. Principalmente posição corporal. Então, são detalhes que, por exemplo, se o treinador na base detecta logo no início e corrige, já vai ser um problema menos em cima, não é? Não é assim um exemplo para você de uma posição corporal. Um atleta no ataque recebe uma bola, ele já domina para finalizar. 2 tapas na bola, 2 toques. Às vezes ele já está com o corpo posicionado, ele não precisa nem tocar na bola, ele só recebe a bola e um tapa ele faz o gol ali. Ele já está bem posicionado para a bola, para receber. Então, esse tipo de coisa que viabiliza a situação da jogada no momento. Às vezes você pega uma equipe fechada e um passe entre linhas, uma movimentação de um jogador. Nós fizemos isso no 15, pô. Nós fizemos um gol contra o Mirassol assim, com o João Mariano, que eu te falei. Porque a gente foi trabalhando isso, a gente foi ajustando. Ele era brucutuzão de tudo, André. Ainda estava meio brucutu no final, mas ele tinha melhorado bastante. Eu sempre falava, João, posição para a bola. Você não pode ficar de lado, você tem que esperar sempre a bola num ângulo de 40. Me explicava e posicionava, entendeu, André? Professor? E aí nós conseguimos fazer um gol, um passe entre linhas, na linha dos zagueiros. Ele deu a volta por trás do zagueiro, ele nem dominou nada. Só
só se movimentou e finalizou um passe. Finalizou e fez o gol. Entendeu? Então, por isso que eu falo para você, você tem que detectar, o professor Magno está de parabéns, porque a equipe que nós enfrentamos no Rio, uma equipe muito bem treinada no ano passado. Está de parabéns, professor. Te deu os parabéns. As 2 vezes que a gente se confrontou, aliás, 3 vezes a gente se confrontou ano passado, né, professor? 3 vezes, nós fizemos um jogo treino também. Sim. Entendeu? Então, é uma equipe muito bem treinada, então dá gosto você trabalhar, por exemplo, eu seria feliz da vida trabalhando no Sub-17 do Novo Horizontino, porque ia pegar esses jogadores do professor Magno já praticamente, entendeu? Trabalhado, praticamente quase que pronto. E essa é exatamente a diferença. Você vê o trabalho que o Magno faz, a preocupação com a formação, que provavelmente ele já vai corrigindo esses vícios que aparecem lá na categoria de cima, com a equipe dele provavelmente não vai ter, ele vai ser o cara mais apropriado para falar disso, né? E aí é a diferença. Você vê o teu depoimento aí dizendo que ficaria muito feliz em trabalhar com o Sub-17 que vem da mão do Magno, por quê? Não, não é demagogia, não, é verdade. Da qualidade, é verdade porque... sim, não tenho dúvida, da qualidade do trabalho que ele faz. E você, Magno, quando você pega o Sub-15, que está chegando para você lá, o garoto que veio de um outro clube, com um vício, com defeito, o que é preciso para a gente trabalhar esse garoto? Como que você faz isso? Como é que é o teu trabalho nessa situação? Ô André, pensando num todo aí, né? Eu acho que antes disso vem a captação, né? Então, nós temos que procurar captar um menino com menos vício possível, um menino que vai se encaixar no teu jogo, lógico, nunca vai ser perfeito, né? Mas eu penso sempre no menino com menos de vício ou com características mais parecidas com o jogo que eu quero fazer. Mas é claro que isso nem sempre acontece, né? Às vezes a gente não é prioridade na primeira escolha da captação. E aí acho que a palavra que eu uso é paciência, cara. Nós temos que ter paciência com os meninos e orientar, trabalhar, porque base, acho que a palavra que se encaixa bem com base é paciência. Né? Paciência com o individual, paciência com a equipe, paciência com o treinador, né? Quando você faz as coisas sem isso, acho que a gente começa a atropelar tudo e coloca muita pressão nos meninos, né? Eu acho que a pressão ela tem que ser colocada aos poucos, né? É lógico, uma característica, é uma coisa que acontece no jogo, né? Mas a gente às vezes já coloca pressão de profissional num menino de 15 anos, né? E mentalmente esse menino não vai evoluir, né? Ele tem que saber que o treinador não vai ficar bravo com ele se ele errar, mas que o treinador vai querer corrigir, vai querer que ele melhore, né? Ele tem que entender que o erro é um processo, né? E que errar por errar também não adianta nada, você tem que errar para tentar melhorar, né? E eu acho que essa questão do erro é muito importante porque a gente às vezes entende erro como fracasso, né? São 2 coisas diferentes. Errar é uma ferramenta. Fracassar é quando você já tentou de tudo ou não, né? Você não tenta direito e não consegue as coisas. Acho que nós temos que entender o erro como uma ferramenta e não como um julgamento de que o jogador é ruim ou bom. O erro não pode ser uma sentença, ele tem que ser uma ferramenta de formação, de aprendizado, né? A gente erra tentando aprender, né? Tentando acertar, né? Eu acho que daí é a diferença. O erro por erro, né? Sem buscar o acerto, ele não vale de nada. Então, assim, é isso exatamente que você falou, a palavra-chave, né? Na categoria de base, paciência. Né? Acho que é isso mesmo. Bom, eu acho que o objetivo que a gente tinha para, assim, questionamento desse primeiro encontro aqui, de certa forma foi atingido. Eu queria deixar vocês à vontade para comentar mais alguma coisa, algo que vocês queiram acrescentar, algum comentário sobre a fala de um ou de outro, né? E fique à vontade. Agora, Douglas, quiser acrescentar alguma coisa, quiser dar a sua opinião, fazer uma parte aí, tá bom? André, eu queria deixar assim um comentário assim da forma que eu
da forma que eu vejo, né? E que vi e que continuo vendo aí a base. Eu creio assim que você tem que experimentar de tudo na base. Você tem que trabalhar os fatores que envolvem, os aspectos, né? Concordo plenamente com o professor Mário, quando ele falou que um atleta de 15 anos não pode sofrer aquela pressão, né? Que um atleta profissional, né, já mais maturado, consegue digerir, mas também não pode deixar de existir aquela cobrança, né, acentuada, né. E assim, e a base nos clubes são essenciais. Todos os clubes do Brasil teriam que ter alguma forma de incentivo da federação, porque é da onde que sai os atletas. Entendeu? Eu ainda estava falando em off, numa conversa que a gente estava marcando aí essa videoconferência aí. Tem um estudo na região aí no Brasil, nessa região aí de Rio Preto, Araraquara, pega uma macro região aí, que é o maior celeiro de formação de novos atletas. Tem, inclusive, a pessoa, eu me perdoa, mas eu não me lembro o nome, mas se entrar na internet, estudo de captação de atletas na região tal, vai aparecer alguma coisa, com certeza. Entendeu? E esses atletas, eles têm que ter a oportunidade de um clube pequeno, com estrutura, sem estrutura, de iniciar, né? De se iniciar o futebol. Principalmente se iniciar em sub-11, melhor ainda. Se iniciar em sub-11, disputar campeonatos paulistas, campeonatos de relevância, né? O campeonato paulista, na minha opinião, de base, é um dos melhores do mundo. Entendeu? Porque tem 11, tem 13, tem 15, tem 17. Olha quantos anos até chegar no 17, não é? Então, o professor Magno pode até me corrigir se eu estiver errado, mas, por exemplo, se ele pega um jogador que já teve um histórico, já jogou 11 por uma equipe, jogou 13 por outra equipe, então ele já tem 2 campeonatos nas costas, já tem uma minutagem grande de jogo, então vai ser um pouquinho mais fácil ele lidar, apesar dele vir com alguns vícios, mas ele já vai ser um pouquinho mais fácil de se trabalhar, né? Aí, de repente, mesmo no 15, ele pode pegar um atleta com potencial que nunca disputou nenhum jogo, nenhum campeonato. Então, por isso que é importante que os clubes tenham as bases, né? A gente estava conversando, é uma pena se não acontecer a disputa de base esse ano aí por conta dessa pandemia aí, né? Lamentável, porque os clubes sem estrutura não vão ter condição de aguentar, de segurar até, né, no limite, né? Já vão desistir, já vão jogar toalha. E infelizmente é duro, porque esses clubes menores abastecem os clubes maiores. Sempre tem 2, 3 atletas, um atleta de um clube desse de menor expressão que disputa um campeonato e vai para uma equipe melhor, né? Ou vai para uma equipe, por exemplo, igual a do Novo Horizontino, que faz um trabalho de excelência na base. Mirassol faz um trabalho bom, Ferroviária, Botafogo de Ribeirão, que a gente tem conhecimento que esses clubes fazem. Geralmente, eles alimentam o elenco deles, o grupo deles, com os atletas que vão aparecendo, que vão surgindo ao entorno, né? Na cidadezinha tal, tem um atleta lá, assim, que tem um potencial, vamos olhar esse garoto, né? Mas, às vezes, vem atleta para o sub-15, o professor Mário, por exemplo, que não tem histórico, não tem minutagem, não tem campeonato nenhum nas costas. Aí ele tem que, né, trabalhar esse garoto, né? Mas eu acho que até psicologicamente, né? Porque tem a pressão quando entra, quando veste, né, a camisa e entra, e o árbitro apita e está valendo, né? Que você vê se o atleta vai conseguir evoluir ou não, se vai virar profissional já é outro assunto que a gente pode abordar mais para frente, né? Mas que pelo menos vai ficar dentro de campo e a hora que procurar ele para passar a bola vai encontrar, né, professor? Perfeito. Magno, fica à vontade. Bom, André, acho que falando de base, acho que a gente vem evoluindo, né? Acho que a passos lentos, mas é uma melhora. Isso falando no geral, né? Acho que os olhos estão se abrindo para que o jogador tenha mais qualidade, sim.
uma pena que essa mudança vem acontecendo de baixo para cima, né? Ou seja, de treinadores para dirigentes. Acho que se fosse isso acontecer, se isso fosse ao contrário, seria melhor. Mas já pensou se os nossos dirigentes tivessem uma visão melhor para a base? Acho que os treinadores teriam respaldo, teriam mais paciência com o jogador, não pensaríamos tanto em resultado. Acho que tudo seria melhor, né? Mas já que está sendo da forma que está, cabe a nós treinadores lá embaixo tentar convencer os caras de cima para que as coisas aconteçam de uma melhor forma, né? Nós temos sempre que pensar também que no Brasil, por exemplo, num clube como o Novo Horizontino, que a gente recebe o jogador com 14 anos, e a gente coloca aí que a gente forma ele até 20 anos. São 6 anos de trabalho. O que acontece antes disso? Ninguém sabe. Eu tive na Espanha, acho que uns 3 anos atrás, no La Coruña, a formação começa com 6 anos, 7 anos. Quer dizer, então eles formam metade a mais que a gente. Então, pensando nisso, acho que nosso trabalho de base tem que ser maximizado. Eu acho que pode ser considerado até melhor que o deles, porque se a gente forma metade do ano que eles formam, a gente ainda consegue vender muito jogador que nem a gente vende, né, para a Europa. Acho que a gente está num bom caminho. Mas o que eu quero falar com isso é que a gente tem que pensar no trabalho das escolinhas, porque eu acho que o próximo passo para a evolução do nosso futebol é lá embaixo, é para baixo dos 14 anos. O que eles estão fazendo lá? O que esses caras estão fazendo? Né? Porque a rua não se tem mais jogo na rua, né? Os meninos hoje estão indo para a escolinha. O que acontece lá? Ninguém sabe. Acho que nós começarmos a monitorar isso e pensar numa metodologia que favoreça esses meninos lá embaixo, acho que vai ser um próximo passo para a gente evoluir bem. Legal. Eu vou dar minha opinião para vocês, e é lógico, como a gente tem que fazer, a gente respeita a opinião de todo mundo, né? Eu acredito sim, Magno, nisso, que deveria ter uma visão de cima para baixo sobre a formação, em termos de formação do atleta como pessoa, como cidadão, como jogador. Eu acredito também que deveria começar mais cedo, né? Não com a especialização desses meninos, mas com uma formação global, né? E uma coisa que eu lamento muito na categoria de base hoje, e nós estamos atrasados nesse sentido, é que falta em alguns clubes, ou na maioria deles, um coordenador pedagógico, alguém que tenha bagagem para estar supervisionando o trabalho de formação, focando esse trabalho na formação global do aluno, do atleta, né? Que as escolinhas de futebol que existem hoje, a maioria delas, infelizmente, queima a etapa, elas copiam o modelo de treino que é feito no profissional, trazem para as escolinhas, repetindo esse modelo, né? E pulando etapas que são importantes na formação. A cobrança ela precisa existir na categoria de base, mas é bem como você disse, tem que ser uma cobrança raciocinada, uma cobrança gradativa, né? Ela tem que atender a cada etapa da formação. Isso vai preparando o jogador para quando chegar no profissional e sentir realmente a pressão, como bem o Douglas falou, na competição vai sentir mesmo, não tem dúvida, né? Mas o que eu lamento muito, infelizmente, é que falta esse profissional nas categorias de base. A gente vê um ou outro clube preocupado com isso, né? Que a gente tem alguns casos aí que a gente vai trazer ainda para falar sobre isso, né? Nos próximos encontros que a gente vai realizar. E eu gostaria muito de ver isso acontecer no Brasil. Eu acho que o futebol é uma ferramenta importantíssima, né? Dentro da escola é uma ferramenta educacional e dentro do clube é uma ferramenta de formação do cidadão também. Eu acho que os profissionais que estão conduzindo as categorias de base têm, no mínimo,
ter esse patamar que vocês têm. E a gente sabe que isso não ocorre. A gente tem muito ex-jogador conduzindo a base, mas sem se preparar, sem ter formação, às vezes. Graças a Deus é uma realidade que está mudando, né? Porque os profissionais que o Douglas foi jogador de futebol, ele se preparou, ele busca conhecimento, ele se formou, fez pós-graduação, quer dizer, buscar o saber para que a gente possa ampliar o alcance dos nossos jogadores, né? Eles não chegam apenas até onde a gente chegou, mas que eles nos ultrapassem. Acho que isso é importante. Eu quero agradecer vocês dois. Eu acho que a brilhante participação de vocês. Eu acho que a gente vai ter oportunidade de se encontrar novamente, estar discutindo outros temas. A contribuição de vocês é fundamental para que as pessoas comecem a mudar a visão ou então, pelo menos, ampliar, né, a visão do que é o futebol, do que é a formação, né, e a preocupação que a gente tem com os nossos atletas. Tá bom? Agradeço de coração, Douglas, tá? Desejo toda a sorte do mundo aí. Apesar da distância, a gente está junto, né? Estamos aqui firme e forte, precisando bater um papo, conversar. Estamos aqui. Magno, prazer te rever também. A gente está mais perto aqui, mas muito ocupado você com o seu trabalho, eu com o meu aqui. Mas sempre que possível, vamos estar juntos aí conversando, trocando ideia, tá bom? Fica o meu abraço para vocês, o meu agradecimento. Tá bom? Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Valeu? Professor André, só para finalizar e dar um tchau para o pessoal aí, assim, são opiniões. O que foi falado é minha opinião. Sim. E ninguém tem a verdade absoluta, né? Claro, ninguém está aqui para formar opinião no raciocínio de ninguém. Então, é uma opinião que a gente vivenciou e tentou explanar. Mas não é uma verdade absoluta. Tem, né? Pode ter controvérsia, pode ter gente que concorda e não concorda, né? Mas a gente está fazendo uma explanação da nossa leitura e a nossa vivência que a gente teve até hoje dentro do futebol, onde Deus conduziu a gente até hoje aqui, né? Entendeu? Então, aproveitando também, mais uma vez, obrigado pelo convite, agradecer, estar participando com você, pessoa maravilhosa, que eu tenho muita consideração e respeito. O professor Magno, né? A gente se conheceu o ano passado e estamos se aproximando. Já tenho o meu respeito e admiração pelo trabalho que a gente presenciou. Então, eu desejo sucesso e saúde para todos nós. Uma oração, se Deus quiser, a gente vai conseguir passar por esse deserto aí e vamos continuar a nossa vida normalmente, se Deus quiser. Amém. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Fica com Deus. Estamos aqui à disposição, ok? Valeu, Douglas. Magno? Primeiro agradecer, né? Agradecer ao Douglas aí, a você, André, pela troca de ideia. Parabéns pelas opiniões, né? Foi bastante proveitoso para mim, pude aprender com vocês também. E parabenizar de novo pela iniciativa, né? Acho que é sempre válida a iniciativa como essa, para que a gente possa melhorar como profissional, né? E até como pessoa, e também passar um pouco do que a gente aprendeu e aprende aí para outras pessoas. Obrigado e novamente. Maravilha. Fica com o meu abraço. Até o próximo encontro aí, tá bom? Fiquem com Deus. Eu vou parar a gravação aqui e a gente termina em off aqui, tá bom?